Airfryer Mundial Grand Family, 5 litros. Vou falar para vocês os pontos positivos e negativos dessa Airfryer. E ela tem quase 2 anos de uso, eu acho. Pelo menos 1 ano e meio de uso, certo? Então, já usei bastante. Tenho aqui algumas opiniões para trazer de pontos positivos e negativos. Bom, para começar, os dois pontos principais dessa Airfryer são, o tamanho do cesto. Vou abrir aqui para vocês. Que é de 5 litros, né? Ele é quadrado também, acho interessante. O outro ponto dele é que ele não é digital, né? Então você tem aqui o seletor de temperatura e seletor de tempo, ambos analógicos, né? Então você faz girando aqui, isso faz com que dê uma durabilidade esperada maior ao produto, né? Às vezes, alguns airfryers têm mostradores digitais que dão problema, mas a airfryer está toda perfeita, só a parte digital que não está funcionando. Aí você vai ter uma grande dificuldade de arrumar. Sendo assim, analógico, né, tudo manual, é mais fácil de arrumar, né? E também é mais difícil de quebrar. Bom, então vamos começar. Primeira coisa, vamos falar aqui um pouco do cesto. No primeiro ano assim, de uso, eu sempre utilizei com papel alumínio, né? No cesto, certo? E depois foi que eu comecei a usar sem papel alumínio. Então veja que o cesto está bem preservado. Ó, embaixo também. Limpar essa grelhazinha dá um trabalho grande, né? Mas, bom, tá toda essa parte aqui ainda tá bem, ainda tá ok, né? Eu já tive uma falha nesse desafio que isso aqui caiu rápido. Perfeito, tá? Então funciona perfeito depois de quase 2 anos de uso. Aqui, nessa parte do cesto, já vê que tá enferrujado embaixo, né? Então essa parte sofreu mais. Também porque aqui acumula bastante gordura e tal, na hora de você lavar você acaba esfregando um pouco mais. E quanto mais você esfrega, pior, né? Mas não tem muito o que fazer. Eu sempre uso aquela buchazinha antiaderente, né? Para antiaderente. E tento ao máximo usar a parte mais leve, mas nem sempre dá, né? Bom, então assim, em termos de durabilidade do Teflon, eu achei legal, tá? Eu já tive uma Philco antes que eu achei que deteriorou bem mais rápido. Só que também eu tive bastante cuidado com esse cesto, né? Principalmente no primeiro ano de uso, usando sempre com papel alumínio, né? Então, tem durado muito bem. Como isso aqui fica no fundo, né? Não tem tanto problema, tá enferrujado porque não entra em contato com a comida, né? O principal mesmo é esse aqui. Quanto aos mostradores em si, eu já tive que trocar esse mostrador aqui. Por quê? Diferente da Fico que eu tinha, quando você seta o tempo, e eu vou já fazer aqui uma carne para vocês verem aqui quanto que ela consegue segurar e tudo mais. Quando você coloca o temporizador, você não pode voltar ele. Se você voltar ele, esse mostrador quebra. É só puxar, na verdade. Puxar aqui com um pouco mais de força, que ele sai. Ó, se eu consigo tirar. Tá vendo? Se você girar ele ao contrário, essa peçazinha interna quebra. E aí eu tive que comprar outra no Mercado Livre, mesmo de reposição. Eu comprei 2 até, bem baratinho. Mas o ponto é esse, você não pode girar de volta, né? Então, por exemplo, você colocou aqui 10 minutos, aí chegou em 5, você já tá bom já, foi só pra dar uma aquecida. Você tem que esperar, deixar aí, ele ou se desligar a tomada, deixar só o temporizador rolando, né? Mas você não pode forçar o temporizador pro 0, senão esse botãozinho quebra, dá problema, ele fica liso, entendeu? Por sorte é fácil trocar, né? Você puxa aqui, pá, tirou. Bom, esse de cima aqui, que é o da temperatura, é o mesmo botão, na verdade. Você puxa aqui e sai também. Só que, então assim, isso é legal porque é fácil de trocar. O temporizador lá dentro é uma peça que você pode comprar também no AliExpress da vida, caso dê problema. Mas eu acho muito difícil dar problema esse tipo de coisa. Então, acho que a durabilidade dos botões, dos controles, é muito boa. Primeiro que tem pouco botão, é temperatura e tempo. E pronto. E
E a durabilidade parece muito boa, certo? Exceto essa questão de você segurar aqui e não voltar o temporizador, certo? Sempre só avançar. Bom, você vê que fica um pouco de marca de ferrugem aqui nesse inox, né? Então, é uma coisa aí a se considerar. Esse inoxzinho, ele tá tipo enferrujando com o tempo. É pouco, né? Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem, ó. Você vai limpando, ele vai ficando com essa oxidaçãozinha, certo? E essa tampa sai, você pode levantar aqui para você, se precisar acessar o mecanismo aqui de temporizador, você tira essa tampa. Bom, parte interna não tem muito segredo, né? O cabo eu acho meio curto, mas também eu acho que não é também um grande problema, certo? Então, vamos lá. Até agora o resumo a airfryer é muito boa, tá? Em termos de fazer comida e tudo mais, ela é excelente. A operação simples, sem segredo, sem nada para dar defeito, assim. O cesto ainda tá ok, depois de quase 2 anos de uso. Eu tenho bastante cuidado, o máximo que eu posso, né? Tenho um cuidado o máximo que eu posso. E ainda tá ok, certo? Então o teflon dele, eu acho que é positivo, né? Um bom teflon. E aí, um ponto também legal é que ele vai até 200 graus, né? Isso aqui não são todas as airfryers que vão para 200 graus. Vários só vão até 180. Então isso é um ponto positivo também. O cesto realmente é o grande diferencial, né? O tamanho do cesto. Porque ele tem 5 litros de capacidade, né? E de fato só aguenta muito. De fato aguenta muita coisa, certo? Então você pode... Eu vou fazer aqui umas bistecas grandes. Você consegue preencher toda aqui. Dá pra fazer, acho que 4 sobrecoxas grandes, assim, tranquilo. Eu faço costelinha de porco, quantidade legal também. Bistecas grandes. Você consegue, de fato, aproveitar bem o espaço. Antes eu tive uma Filco, que durou muito, foi bem legal também, mas o cesto, ele começou a enferrujar com relativamente pouco tempo. E não cabia tanta coisa, tinha que ficar toda hora repondo, né, pra fazer mais. Então, eu acho que os grandes pontos de venda dessa airfryer, que são a questão da durabilidade pela simplicidade e a capacidade, estão de fato atendendo, tá? São realmente pontos positivos e que ela cumpre. Outro fator muito bom para essa airfryer é o preço. Acho que ela está custando hoje uns R$350. Você consegue até achar mais barato um pouco às vezes, certo? Então é um preço muito bom e principalmente para o que ela entrega, né? Airfryers mais caras normalmente tem pontos que são problemáticos também, para o digital, esse tipo de coisa. O tempo para o frango, o tempo para um arroz, o tempo não sei o que eu acho que são meio desnecessários, né? Airfryer você coloca aqui um tempo e temperatura e tchau, certo? Então, preço, capacidade e simplicidade, durabilidade, para mim até então, todos esses pontos são os pontos mais fortes dessa airfryer. O único ponto que eu diria assim, negativo, que eu pontuaria é essa questão de você não conseguir resetar o timer, né? Mas eu me acostumei com isso já. É só desligar a tomada e deixar aí, né? Bom, vou fazer aqui uma carne para vocês verem o que acontece, certo? Mas no geral, eu acho que... Não sei se vou conseguir mostrar, mas tem algumas regiões que tem mais... o vento pega melhor, certo? Então algumas regiões ficam mais bem cozinhadas do que em outras. Assim, é ok, normal. Esquenta tudo, faz tudo que tiver aqui dentro, certo? Mas alguns pontos é bom que você vai rotacionando aqui dentro pra ficar tudo cozinhado de forma igual. Porque eu já percebi que você colocar aqui, por exemplo, sobrecoxas, né? Eu gosto de fazer vários uma vez. Sobrecoxas. Aí algumas vão cozinhando mais rápido do que outras, né? Acho que, se eu não me engano, aqui nessa região ainda mais um pouco mais devagar, enfim. Mas não é nada também discrepante, não. É só você vai percebendo ali. Você reorganiza e tudo certo, tá? A ventilação aqui é boa, né? Cozinha em cima e embaixo. Então, de forma geral, é excelente. Eu vou fazer uma carne aqui e mostro pra vocês. Até já. Voltei aqui com 2 bistecas de contrafilé. Bom, vocês podem ver aqui que são 2 peças, mas são peças bem grandes, né? E fica um espaçamento bem legal entre as peças. Já salguei levemente.
E é isso, então vamos colocar aqui para começar. Uma coisa que eu vejo algumas pessoas comentando é que às vezes sai um pouco de vapor por aqui, né? Mas se você encaixar bem, porque às vezes você encaixa e ele fica meio desencaixado aqui, ó. Mas se você apertar bem... Eu nunca nem me preocupo com isso não, mas às vezes fica um pouco desencaixado, você dá uma apertada legal, pronto. E é isso, vamos lá. Ligar aqui. 180 por uns 20 minutos, né? E quando for virar, eu mostro pra vocês como é que tá. Até já. Tá terminando aqui aquele tempo de 20 minutos. Veja que não tem nenhuma marca aqui de vapor, né? Nada. Eu vi algumas pessoas falando sobre isso, mas comigo não aconteceu não. Bom, vai já apitar ali uns 10 minutos. Eu vou virar. Como que vocês veem como é que é o apito, né? Vocês vão ver também como algumas regiões ficam mais escuras do que outras, né? Mais bem fritas. Bom, eu já vou deixar aberto logo. Preciso esperar também. Ó, vocês veem aqui que bem no meio esquenta mais, né? Mas acho que por conta que o ventilador fica bem no meio do negócio. Bom, vou virar aqui a carne. Esse aqui é um dos pontos fortes, né? Que é essa questão do espaço. Quando vem visita aqui, eu deixo fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? E ela dá conta legal de fazer várias coisas, né? Então, vou virar aqui, pra vocês verem como é que tá embaixo. Certo. Agora eu vou deixar aqui com a gordura pro meio. Gravando eu não tô vendo direito, mas vou virar esse lado também, pra vocês verem. Bom, é isso. Às vezes quando tem muita gente, o que é que eu faço? Coloco aqui umas asas, uns linguiças, entendeu? E aqui no canto alguma outra coisa. E ela dá conta. Bom, então vamos voltar aqui. Ó, tem como se encaixar. Vai encaixar um lado, encaixa o outro. Então até daqui a pouco. Bom, voltamos, deixei mais 15 minutos. Ficou mais um tempo aí que eu precisei resolver uma coisa. E aí passou um pouquinho do ponto se indicar, né? Mas bom, ficou assim, esse é o resultado. Então vejam aí a questão da distribuição do calor. Sempre essa parte fica mais escura no meio. Bom, enfim, nas pontas aqui também. Certo? Mas normal, né? Acho que a janta tá garantida aí. Legal, então é isso, pessoal. Meu resumo essa airfryer tá aprovada, certo? Não vejo nenhum problema no uso dela. Pelo contrário, vários pontos positivos, o preço é bom. E é isso, tá? Então vou ver se eu deixo algum link aí, se eu encontrar algum preço legal. Mas de certa forma eu aprovo essa airfryer, legal? Qualquer dúvida, comentários, podem colocar aqui na seção de comentários. Se puderem deixar um like para fortalecer o canal, me ajuda, certo? Um abraço, até o próximo vídeo. Falou!